Você começou a aprender como unir astrologia e viagens para ganhar mais propósito nos seus caminhos e ficou curiosa de saber como utilizar a astrocartografia? Hoje eu vou te dar 5 dicas incríveis para você entender de uma vez por todas como utilizar essa técnica a seu favor. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes. Eu sou astróloga, terapeuta e nômade e eu trabalho com astrologia locacional, que é uma vertente da astrologia que nos auxilia a entender a nossa conexão com a Terra e com os lugares. Dentro dessa vertente, a gente tem uma técnica muito conhecida que é a astrocartografia. E se você ainda está se familiarizando com o assunto, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu expliquei sobre a astrocartografia básica. Então, depois que eu te passar todas essas dicas, vai lá no outro vídeo entender como funciona essa técnica melhor. E quando a gente vai viajar, a gente se conecta. Então a gente conecta a nossa história com a história dos lugares. Basicamente, o mapa astrocartográfico é a união do seu mapa natal com o mapa mundi. E através dessa união, a gente tem a representação dos nossos caminhos, sensações e probabilidades na Terra. Toda e qualquer dica para a gente entender o mapa astrocartográfico, principalmente quando a gente está começando a fazer as interpretações dele, é interessante porque até visualmente falando é um mapa muito diferente. Ele é diferente do nosso mapa natal, ele é diferente da Revolução Solar, da Sinastria, de todos os outros mapinhas astrológicos que são gerados através de uma mandala dividida em 12 casas, em 12 partes. Então, se a gente começa a estudar o básico da astrologia, a gente começa a ter mais compreensão desse mapinha tradicional, né, que seria através do mapa natal. Quando a gente olha o mapa astrocartográfico, dá até um susto a primeira vez, porque ele é basicamente um mapa mundi, cheio de linhas coloridas distribuídas aí pelo mundo. A gente tem no total de 44 linhas distribuídas, então ele é um pouco visualmente bagunçado, mas hoje a gente vai entender algumas dicas para compreender melhor como fazer essa leitura, como iniciar essa leitura. E a primeira dica que eu vou trazer para você é: aprenda mais sobre o seu mapa natal. Eu imagino que você devia estar pensando que eu ia te ensinar assim primeiro a olhar como funcionam as linhas astrocartográficas, mas a gente precisa lembrar que o mapa astrocartográfico ele é feito à base do nosso mapa natal. Então, quanto mais a gente sabe sobre esse mapa, mais compreensão a gente vai ter quando olhar o mapa astrocartográfico. Cada linha daquela colorida e maravilhosa é formada por um planeta e um ângulo do nosso mapa natal. Então tudo começa nele. Se a gente consegue entender como estão os posicionamentos dos nossos planetas dentro do mapa natal, se a gente entende também de casas angulares, de quais planetas estão posicionados nas casas angulares do nosso mapa, a gente tem mais compreensão no momento que a gente começa a fazer a leitura da astrocartografia. Saber em que área do mapa natal esses planetas estão posicionados, se eles formam aspectos positivos ou desafiadores com outros planetas, é muito importante. Dentro da astrocartografia, a gente tem algo que nós chamamos de planetas na sombra. São quando esses planetas eles são um pouco desafiadores de serem trabalhados dentro do nosso mapa natal. E por trazer desafios dentro do nosso mapa natal, quando a gente evidencia uma linha astrocartográfica desse planeta, a gente pode sentir a energia também um pouco mais desafiadora. Por isso que muitas vezes a gente fala de planetas benéficos, né, dentro da astrocartografia, como Júpiter e Vênus, e a gente conhece pessoas que têm experiências um pouco desafiadoras também com essas linhas, né? Porque cada ser é único e especial. Então a gente tem que entender muito bem como funcionam esses planetas também na nossa vida de uma maneira muito particular. Além desses planetas, é muito importante que a gente entenda também o conceito de casas angulares. Por quê? Porque são exatamente esses ângulos que vão trazer os objetivos que essas viagens vão ter na nossa vida. Então, como a gente pode olhar dentro da astrocartografia, cada linha é formada por um planeta e por um ângulo, esse ângulo vai ditar em que área da nossa vida ou qual objetivo esse planeta, a grande temática dele, vai trabalhar na nossa vida. Então, é muito importante
também saber como funcionam as casas angulares do nosso mapa. A segunda dica que eu vou dar para vocês hoje é: faça um resumão de que é composto as linhas astrocartográficas e também do que é composto o mapa astrocartográfico. Então, quando a gente olha o mapa astrocartográfico, a gente vê que cada linha, como eu falei anteriormente, é composta por um ângulo e por um planeta. Esse planeta, ele traz a grande temática para a gente do que a gente vai vivenciar nesse lugar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para a gente não esquecer. Vamos supor que a gente esteja falando da linha de Júpiter. Júpiter é um planeta extremamente benéfico dentro da astrologia, ele é considerado o pai da astrologia, e a linha de Júpiter traz toda a temática desse arquétipo. Então fala de exagero, fala de sorte, fala de cultura, fala de conhecimento, né? A gente pode trabalhar tudo isso em amplas áreas da nossa vida. Como que a gente entende, de fato, qual vai ser o objetivo de toda essa temática nessa viagem para a gente? Através do ângulo. Então, o ângulo, né, que vai estar essa linha, vai ditar qual vai ser o objetivo. Lembrando que os ângulos são ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. E cada um deles traz um respaldo para esse planeta. Então, vamos supor que esse Júpiter esteja no ângulo de descendente. Descendente fala sobre relações. Então, toda essa sorte e abundância vai vir para a nossa área relacionável da nossa vida. A terceira dica que eu vou trazer para vocês, ela é muito importante e a gente quase nunca fala disso. A gente pode se guiar através das cores do mapa astrocartográfico. Existe um estudo da psicologia das cores que indicam que cada cor traz para a gente uma sensação. E é exatamente a sensação, esse assunto, né, que a gente pode vivenciar, que pode ser trabalhado nessas grandes temáticas das viagens que a gente faz. Então, se a gente olhar, cada linhazinha, ela tem uma cor, né? E essa cor, ela traz um sentimento. Então, vamos supor que a gente esteja pensando na linha de Vênus. Vênus tem a cor verde, verde escura. E verde escuro na psicologia das cores identifica coisas harmônicas, coisas relacionadas à natureza. Então, quando a gente fala de Vênus, a gente fala de harmonia, inspiração, natureza, criatividade, fonte divina. Então, todos esses assuntos são relacionáveis entre si. E a gente sabendo disso, fica mais fácil da gente decorar ou lembrar o significado de cada linha de uma maneira mais geral, claro, mas ainda que nos traga a importância de cada uma dessas viagens pra gente. As outras cores que a gente tem dentro do nosso mapa é o próprio verde claro de Mercúrio. Então, entre esse contraste, né, de verde escuro e verde claro, o verde escuro representa a harmonia e o verde claro representa a leveza. Mercúrio é informação, é leveza, então a gente consegue decorar por conta dessa cor também. A gente tem o Sol, né, que é representado pela cor laranja, e laranja traz vida, alegria, assim como a linha solar, que nos auxilia a trabalhar questões do exterior na nossa vida, né? A gente também tem a linha de Lua, que é uma linha azul escuro e traz essa nutrição, acolhimento, aconchego, que esse próprio planeta representa na nossa vida também. O azul claro já traz o oposto, né? Azul claro traz aí uma sensação mais de jovialidade e é bem isso que Urano fala. Urano fala de inovação, de coisas novas, de novas oportunidades. Temos Marte, que é representado aí por Áries, que é o primeiro signo do zodíaco e fala sobre aventura, sobre se jogar no mundo, né? Marte é uma linha vermelha, aquele vermelho bem vivo que traz a gente para essa sensação de vida. Enquanto Saturno, que é um vermelho mais escuro, quase um marrom, já traz a gente para o amadurecimento. Temos também Júpiter, que traz para a gente aí o conhecimento, né, com o rosa, e traz também uma sensação de diversão também, porque é uma linha extremamente divertida, aberta a novas culturas, a novas oportunidades. E depois a gente tem as linhas pretas, que são consideradas as linhas kármicas dentro do nosso mapa, que é Plutão, Nodo e Quirón, e são linhas mais profundas, e o preto traz pra gente então essa profundidade
que os assuntos dessa linha também vão trazer nas nossas viagens. E por fim, a gente tem Netuno, que traz a cor violeta, que é uma cor relacionada à espiritualidade, à calmaria, à sensação de energia. Então a gente finaliza essa psicologia das cores com essa intenção mais calma e mais ampla do todo, que é Netuno. A quarta dica, e a dica que eu acho mais importante, que eu sempre falo para todos os meus alunos, é: saia da superficialidade. Porque quando a gente começa a aprender sobre astrocartografia, até mesmo para a gente poder conseguir decorar e lembrar da energia de cada linha e do significado de cada uma delas, a gente acaba colocando frases feitas, né, para cada um desses planetas. Então é muito comum você ouvir falar que Vênus é a linha do amor, então eu vou encontrar o meu amor na linha de Vênus. E cada arquétipo, cada assunto, ele tem características muito amplas, né? Então esse mesmo amor que a gente fala de Vênus pode também estar relacionado ao amor próprio, pode estar relacionado à inspiração, pode trabalhar posses e finanças na sua vida. Então não tem uma única frase que consiga definir uma linha. É importante que quando a gente consiga decorar essas partes mais genéricas de cada uma dessas linhas, a gente vá se aprofundando e vá tentando entender também nas nossas próprias experiências, né? Relembrando as viagens que a gente já fez, e relembrando os sentimentos que a gente teve, as intenções que a gente teve nessa viagem, que a gente consiga também entender e correlacionar com o significado de cada linha. Então, para a gente aprender astrocartografia, é preciso sair do superficial. Então, dentro dessa dica, que eu acho que é a mais especial de todas, eu peço muito para que vocês estudem cada vez mais o arquétipo de cada planeta. Porque é estudando o arquétipo de cada planeta, entendendo como ele está disposto, ele está localizado dentro do teu mapa natal, é que você vai entender também como esse planeta vai funcionar mais na tua vida. Utilizando o mesmo exemplo de Vênus, eu estou passando por uma linha de Vênus e a minha Vênus está posicionada na casa 9, que é uma casa de viagens. Então toda essa inspiração, toda essa relação de amorosidade, ela vai para como eu enxergo os lugares aonde eu estou passando, como eu enxergo o meu caminho, como eu enxergo a minha própria jornada. A quinta dica que eu vou passar para vocês é: lembra aquelas bolinhas que vocês enxergam dentro do mapa astrocartográfico? Elas são muito poderosas. O nome de cada uma delas é Zênite e elas tecnicamente estão dispostas quando a gente tem um planeta muito próximo à cúspide de cada casa. A cúspide é aonde corta, né, o início e o fim de cada casa. Então, se a gente faz aquela continha lá de latitude e longitude para cada planetinha e a gente tem um planeta muito próximo à cúspide dentro do mapa natal, no mapa realocado dessa linha, a gente tem então a formação dessas bolinhas. E essas bolinhas, elas são muito poderosas porque elas vão indicar sensações e acontecimentos mais intensos nessa viagem. Se você não tem essas bolinhas em algum lugar interessante dentro dos continentes, tudo bem, não tem problema. Muita gente tem, inclusive, várias zênites no mar, né? Isso não indica que você não vai ter experiências especiais, experiências intensas. Só indica que se você tiver essa bolinha em algum lugar do continente, que seja possível e que você queira ir, aproveite, porque pode ser aí bem intenso e bem interessante. A sexta dica é: se você não tiver linhas astrocartográficas passando em algum lugar que você viajou e que é muito especial para você, ou até mesmo um lugar onde você mora, não se preocupa. Isso não quer dizer que você não vai ter uma boa experiência. Quando a gente não tem linhas astrocartográficas passando em algum lugar, só quer dizer que a gente não tem algum assunto muito em pauta, né? Então não tem algo que ganhe palco. Por quê? Os planetas, né, dentro da astrocartografia são basicamente uma realocação.
né? Então a gente pega o nosso mapa natal e realoca para vários lugares do mundo. Dentro dessa realocação, nas andanças que os planetas fazem dentro desse mapa realocado, pode ser que alguns deles vão para casas angulares e assim ganhem palco. E a gente é convidado a trabalhar a temática desses planetas quando isso acontece. Quando a gente não tem nenhum planeta em palco, não quer dizer que a gente não tem uma grande energia, né? Não quer dizer que a gente não vai ter uma boa experiência. Quer dizer apenas que é uma região neutra. E para a gente entender melhor, né, os acontecimentos dessa região, eu indico que vocês coloquem os aspectos. Então, lá no astro.com, em cima do mapa, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Vocês podem clicar nesses dois aspectos, porque vão ser as conversas que os planetas vão fazer dentro desse mapa realocado. E através dessas conversas, vocês podem entender sensações mais sutis que vocês vão desenvolver nesses lugares. Outra dica importante que eu dou também ainda dentro dessa dica é: olhe o mapa realocado. Quando a gente não tem linhas lá, né, passando nesses lugares, ou quando os aspectos não querem dizer muita coisa pra gente, é importante a gente entender o mapa relocado, como ele funciona. Já tem um vídeo aqui no canal de mapa relocado, então se você não assistiu, aproveita para assistir depois desse vídeo. E para finalizar, vou passar para vocês algumas dicas extras que ninguém conta pra gente do mapa astrocartográfico. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é que você não precisa ter uma linha passando exatamente nesse lugar que você está olhando, que você está interpretando. As linhas, elas têm uma amplitude de 500 km para cada lado. Então, se você tem uma linha passando próxima a esse lugar, mesmo que ela não esteja bem em cima dele, pode ser que você esteja sentindo a energia dessa linha nessa localização. O que acontece é que quanto mais próximo da linha, mais energia a gente sente, tá? Mas se ela estiver um pouco próxima, a gente também vai sentir a energia desse planeta trabalhando nas áreas da nossa vida. Outra coisa interessante também é que a gente tem algo que nós chamamos de parãs, que são cruzamentos de linhas. Então, vocês podem olhar lá no mapa astrocartográfico de vocês, provavelmente algumas linhas vão se cruzar em alguns pontos específicos. Esses cruzamentos são chamados de parãs, né? E a energia desse cruzamento, ela pega toda a latitude do mapa. Então, mesmo que você não tenha nada passando em um lugar específico, ainda assim, provavelmente você vai estar sentindo influência de um parã que esteja talvez do outro lado do mundo. Ou seja, um cruzamento tão forte de linhas que pode estar sendo trabalhada nessa localização também que você não tem energia. Então é importante a gente saber também dessas coisas que a gente não presta muita atenção dentro do mapa. E a última coisa dessa diquinha extra que eu tô dando para vocês é que a gente precisa entender, e é uma coisa que sempre me perguntam, se esse mapa ele muda ao longo dos anos, ao longo das fases da nossa vida. E a gente tem que entender que, como é um mapa formado através do nosso mapa natal, esse mapa não muda. O que vai mudar, é claro, é a forma como a gente vivencia essa temática na nossa vida por conta do amadurecimento. Então, por exemplo, a Vênus, que foi um assunto aqui que eu tratei para vocês várias vezes nas outras dicas, ele é um planeta cheio de temáticas e a gente pode vivenciar de acordo com o nosso amadurecimento cada uma dessas temáticas de um jeito. Então, o mapa não muda, o que muda é a nossa visão dele. Essas foram algumas diquinhas básicas sobre como a gente começa a entender e interpretar o nosso mapa astrocartográfico. Então, se te auxiliou de alguma forma esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não deixar de receber mais conteúdos astrológicos que te auxiliem nos seus caminhos também. Nos vemos na próxima, um beijo e que seus caminhos estejam sempre abertos.